Pai, querido. Deus está aqui nessa noite. Ele já faz presente em nossas vidas. E vale a pena nós servir a esse Deus tão bom e tão maravilhoso. Esse Deus tão fiel para conosco nessa noite. Que Ele trabalha em nossos favores, nossas vidas. Esse Deus, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, aquele que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Então, querido Deus, Ele é bom, santo e fiel para conosco. Querido, você que trouxe Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João. Evangelho de João, glória a Deus, 21. Você que trouxe, aleluia, a glória do nome que está acima de todos nome. Deus, Ele é bom, fiel e justo para conosco. Simão, acharam, querido? Aleluia. João 21, a partir do versículo 3. Aleluia. Até os 7. Amém, querido? Vamos lá. E disse-lhe, vamos lá? Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disse-lhes também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus continua falando conosco de uma maneira especial no nome do Senhor Jesus, porque fiel, justo é Ti, e verdadeiro e tremendo é o Teu santo nome, no nome de Jesus. Pode sentar, querido. Igreja Santa do Senhor, nós estamos diante de um texto bastante, aleluia, conhecido da palavra do Senhor Jesus, que, aleluia, vai narrar esse texto de um pescador. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Eu quero falar para você, para mim e para a tua vida nessa noite, que Deus, aleluia, Ele tem, aleluia, os propósitos de, aleluia, de realizar sonho, projeto sobre as nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. E esse texto é um texto bastante conhecido, aleluia, da nossa vida na fé do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E esse texto, aleluia, ele vem ao nosso encontro para falar de uma maneira especial sobre as nossas vidas. Nós precisamos, igreja do Senhor, acreditar, confiar no Senhor Jesus, esperar, aleluia, que o Senhor lhe venha realizar, aleluia, os planos, os projetos sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer nessa noite que Deus é um Deus fiel, um Deus santo, um Deus tremendo, um Deus que, aleluia, que faz algo extraordinário sobre a minha vida e a tua vida. Mas os nossos propósitos das nossas vidas, nós precisamos de colocar ao Senhor sobre, aleluia, em primeiro plano em nossas vidas, em nossos projetos, na presença do Senhor Jesus e naquilo que o Senhor, Ele nos preparou. Eu quero te dizer nessa noite que esse texto bíblico, ele vem, aleluia, falar conosco. E ele subiu para onde? Para pescar. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui eu quero falar para você, aleluia, Simão Pedro,
eles foram pescar. E pescou e não pegou nada. Porque, querido, quando eu e você nós estamos fora da direção do Espírito Santo, ou seja, distante do Senhor Jesus, distante da casa do Senhor, distante da presença do Espírito Santo, oh, aleluia, distante da chamada que Deus nos colocou, aleluia, nós queremos fazer, aleluia, as coisas da nossa forma, do nosso jeito, do jeito que a gente quer, aleluia, mas tem coisa que é do jeito que o Senhor quer sobre a minha e a tua vida, para a glória de Deus. Tem coisa, aleluia, na nossa vida que nós temos que chamar o Senhor para os nossos propósitos, para os nossos negócios, aleluia. Eles foram pescar, mas não convidou aquele que é dono, aleluia, do mar, dos peixes. Ele não chamou. Eles foram sem a direção do Senhor Jesus. O que é que o Senhor quer falar nessa noite? Eu quero falar para mim e a tua vida. Quando eu e você, querido, estamos fazendo algo sem a direção do Espírito Santo, vai dar errado. Me escute, igreja, aleluia. Quando eu e você, nós estamos, querido, fazendo algo, aleluia, sem a direção do Espírito Santo, vai dar errado. Mas quando eu e você, que nós chamamos Senhor, aleluia, para entrar em nossas vidas, em nossos propósitos, para a glória do nome do Senhor, vai dar certo, porque Deus vai nos direcionar, aleluia, para fazer as coisas certas, aleluia, para fazer as coisas certas, diante da presença do Espírito Santo, diante, aleluia, da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter esse, aleluia, esse propósito na presença de Deus, porque, querido, nós somos as pessoas que oram, nós somos as pessoas que buscam, nós somos as pessoas, aleluia, que jejua, que consagra a nossa vida diante da presença do Espírito Santo. E quando nós vamos fazer algo, automaticamente o Espírito Santo, ele fala conosco, com as nossas vidas, conosco em nome de Jesus. E eles foram, pescaram, mas não pegaram nada. Por quê, querido? Porque muitas vezes nós luta, ora, clama, aleluia, e não saímos do deserto. E não saímos do deserto. Nós clama, nós canta, nós adora o nome do Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes a gente não saímos do deserto. Porque nós chamamos o Senhor para o propósito. A gente não chamamos Deus para o nosso propósito. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Nós não chamamos Deus para o propósito que Deus nos chamou. Bendito seja o nome de Jesus. Mas quando nós chamamos Jesus para o nosso propósito, a alegria do Senhor, ela invade a nossa alma, ela invade o nosso, aleluia, a nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos, querida igreja, o versículo 4 diz: aleluia, aleluia. Querido, Jesus chegou, mas os discípulos estavam sem direção do Senhor, que não conhecia que era Ele.
Tem crente assim, irmão. Tem crente dessa forma. Tem crente nesse propósito, que não sente mais a presença de Deus, que não busca mais o Senhor, que não tem vontade mais de adorar o nome do Senhor como deve ser adorado. Aleluia, que está distante da presença do Espírito Santo, que está distante, pastor, da vocação que Deus chamou. Aleluia, tem pessoa dessa forma na igreja, que está mais frio do que, aleluia, uma geladeira. Está mais frio, não dá glória, não dá aleluia, não glorifica mais, aleluia, não fala mais com o Senhor, não tem coragem de ajoelhar e falar: Deus, perdoai os meus pecados. Não tem coragem mais de, aleluia, de chegar mais perto da presença do Espírito Santo e chegar mais perto do Senhor Jesus. Não tem mais, aleluia, não tem esse desejo mais. Querido, eu e você devia se preocupar com isso. Deve se preocupar quando eu e você não está sentindo mais a presença do Espírito Santo. Eu e você tem que se preocupar. Alguma coisa de errado tem em nossa vida quando você não sente mais a graça do Espírito Santo, não chora mais na presença dele, aleluia, não clama mais, aleluia, na presença dele, aleluia. Você tem que se preocupar com isso, porque o cristão, ele tem que sentir a presença de Deus, irmão. Ele tem que sentir a graça de Deus. Ele tem que sentir a unção de Deus, ou só com o microfone na mão. Não, é fora do microfone. Você tem que sentir a graça do Espírito Santo. Não estou reconhecendo mais, aleluia, o discípulo aqui, querido. Jesus chegou cedo. Jesus sabia que ele estava lá pescando. Jesus sabia que ele não tinha pegado nada, aleluia. Ou seja, quantas vezes Deus nos visita de manhã, de madrugada, fala: filho, ora, me busca, te acorda de madrugada e você ainda vai dormir, e Deus falando: eu quero falar com você, eu quero te mostrar algo, eu quero te encher com o Espírito Santo, ei, eu quero te dar graça, eu quero te usar na terra para fazer a diferença, e você vira para o lado e ainda vai dormir, porque está acabando o desejo de adorar. Isso é preocupante, irmão. Aleluia. Isso é preocupante para nossas vidas, para nossa alma. Nós precisamos sentir a presença do Espírito Santo. Nós precisamos sentir a graça de Deus. Nós precisamos, irmão, aleluia, sair daqui cheio da unção, da glória do nome que está acima de todos os nomes. Nós precisamos de ter essa vontade de adorar, porque, querido, quando eu e você nós estamos perto da presença de Deus, quando eu e você nós estamos perto da graça de Deus, aleluia, falando com o mestre, o diabo não vai te tocar, aleluia, você não vai sair da presença, aleluia. Pode vir prova, pode vir luta, pode vir o que vier, você fala: ei, maior o que está na minha vida, maior o que está na minha casa, maior é o que está na minha família, maior é o que está andando comigo, maior é o que está, aleluia, adorando e bendizendo o nome de Jesus, porque você está firme, você está acreditando, você está confiando em Deus, você está confiando em Deus, você está crente, você, aleluia, está cheia do Espírito Santo, você está cheio da graça de Deus, você está cheio da vontade do Espírito Santo sobre a minha vida e a tua vida, porque nada desse mundo vai nos abalar, porque maior é o que está em nossas vidas, que é o Senhor Jesus.
Porque é a presença do Espírito Santo. Aleluia. É a presença do Espírito Santo. E sendo que é de manhã, Jesus se apresentou para os seus discípulos. Ele se apresentou. Eu imagino, irmão, a Bíblia não relata, mas eu imagino a cara, o rosto desse homem quando viu Jesus. Porque primeiro não conheceu. Quando Jesus se apresentou, ele não conheceu que era Jesus. Segundo, Jesus se apresentou a ele. Ou seja, eu sou o que sou. Aleluia. Esse irmão, eu sou Jesus. Sou eu que estou aqui. Não tenha medo não, Senhor. Sou eu, dono do ouro, dono da prata, dono do mar, dono dos peixes. Sou eu que estou aqui. Vim fazer uma visita a você, porque você trabalhou a noite inteira e você não pegou nada. Eu vim aqui como, aleluia, como profeta te abençoar. Ou seja, em outras palavras, Deus estava falando para ele, está falando conosco nessa noite. Tem que fazer do jeito que eu ordenar. Tem que fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu peço. Aleluia, para dar certo. Senão nós vamos trabalhar a noite inteira. Nós vamos suar a nossa camisa. Aleluia, trabalhar. E as coisas não vão andar. Porque, querido, nós precisamos chamar a Deus para a nossa vida, para os nossos propósitos. Nós precisamos chamar Cristo. Oh, e a folha fai. De que mindere avante, camanduria pro e vai. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Eu estou sentindo a graça do Senhor. Eu estou sentindo a unção de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Não conheceu. Que era Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Não conheceu que era Jesus. Ou seja, o que é que eu e você nós aprendemos nessa noite? Nós precisamos conhecer mais Jesus. Eu e você, nós precisamos conhecer mais Jesus em nossa vida. Saber, aleluia, que é o Senhor que está nos tocando. Saber que é o Senhor que está nos usando. Saber que é o Senhor que está usando para nós pregar a palavra. Saber que eu e você, aleluia, estamos sendo usados pela presença do Espírito Santo. É saber, é conhecer. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O versículo 5, ele disse-lhe, pois Jesus. Aleluia. Aleluia. Não tinha porquê. Porque não tinha pegado nada. E Jesus sabia que ele não tinha pegado nada. Bendito seja o nome de Jesus. Ele sabia. Aleluia. Isso aqui, querido, é uma pergunta que o Senhor fez para os seus discípulos.
Aleluia. Pergunta que o Senhor fez para ele. Aleluia. E nessa noite o Senhor nos faz uma pergunta diferente para a minha e a tua vida. Aleluia. Você está sentindo a graça, a unção de Deus? Você está, aleluia, você está sentindo a graça de Deus sobre a tua vida? Você está sentindo que Deus está trabalhando em minha vida e em tua vida para a glória de Deus? Você está sentindo mais a presença do Senhor Jesus? E tem alguma coisa para comer? Respondeu: não tem. Não tinha nada. Pelo menos ele foi sincero, pastor. Pelo menos se foi sincero. Não tem nada. Aí nessa noite abre um parente para mim e para você. Você está indo para a igreja? Não. Por quê? Eu estou um pouquinho afastado do caminho do Senhor. Mas por quê? Eu não gosto do pastor, não gosto da pastora, não gosto dos irmãos. É dessa forma que as pessoas usam o meio de querer tirar a sua responsabilidade como servo, como cristão, como adorador do Senhor e colocar a culpa na igreja. Aleluia. Pelo menos o discípulo, ele foi sincero com Deus. Mas hoje não, as pessoas estão dando desculpa, querendo falar, não vou por causa disso. E Deus está falando: eu sei porque você não quer. Eu sei porque você não quer adorar. Eu sei porque você não quer me clamar. Ou seja, para mim, para a pastora, você pode dar desculpa, mas a Ele que te fez, você não dá. Oh Espírito Santo, a Ele você não dá, porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece. Isso aqui é interessante para nossas vidas, igreja. Isso aqui é interessante para nossas vidas, como cristão, como servo, como adorador na presença do Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Nós precisamos, igreja, de ter essa vocação na presença do Espírito Santo. Não tenho nada. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O versículo 6 diz o quê? Aleluia. Aleluia. Olha a diferença, querida igreja. Olha a resposta do versículo 6, do versículo 3, do versículo 4, do versículo 5. Olha a resposta que o versículo 6 está orientando. Aleluia. Lançai. Isso aqui, ele já tinha chamado o Senhor para dentro do seu barco. Aqui, aleluia, ele já tinha convidado o Senhor Jesus. Aqui, aleluia, o Senhor já tinha tido encontro com ele. Já tinha, aleluia, encontro com ele. Lançai a rede para o lado direito. Aleluia. Ou seja, não tinha nada, não tinha pegado nada, não tinha o que comer. Jesus perguntou a ele. Mas o versículo 6 está declarando: ei, lança a rede conforme a minha
lança azeite, como eu estou ordenando para vocês. Lança, aleluia, azeite, conforme, aleluia, o que eu ordenei na tuas vidas. Ou seja, nessa noite o Senhor está declarando para mim e para você, que eu e você, que louvado seja o nome de Jesus, andar conforme a palavra, andar, aleluia, conforme o que o Senhor quer para nossas vidas. Nós vamos andar cheio da graça, da unção, da transformação do Espírito Santo sobre a minha vida e a tua vida, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Que eu e você, a igreja do Senhor, chamar Jesus para os nossos propósitos. Deus vai nos abençoar. Deus vai nos honrar. E fez o quê? Encheu-lhe. Aleluia. Encheu tanto, irmão, que eles não conseguiram puxar. Aleluia. Era tanto peixe, mas Deus honrou o propósito. Deus abençoou a vida deles. Nessa noite eu quero falar para você, querida igreja do Senhor. Deus, Ele quer honrar o seu propósito e o meu propósito. Aleluia. Mas eu e você, nós precisamos dedicar mais a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos dedicar mais a vontade do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Nós precisamos dedicar mais na presença do Espírito Santo. Porque aquele que nos prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir os propósitos que o Senhor nos deu. Porque a palavra do Senhor nos garante, o Senhor vela para cumprir as palavras dele. O Senhor, querido, Ele tem uma importância tão grande na minha alma e na tua alma. Se você entendesse isso, eu e você, nós é mais dedicado na casa do Senhor Jesus. Buscava mais o Senhor Jesus, adorava mais o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, a sua família, você dedicava, via para a igreja junto com ele, com ela, para buscar a presença do Espírito Santo. Você dedicava mais na presença de Deus, dedicava mais buscando ao Senhor Jesus sobre a tua vida e minha vida. Você era mais cheio da graça do Espírito Santo, porque Deus, Ele quer usar, Deus quer usar a tua alma, a tua vida, para a glória de Deus. Deus, Ele quer usar a tua vida como um canal de bênção. Deus, Ele quer usar. Deus, Ele quer abençoar grandemente. O 7 diz, então aqueles... Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu e você, querido, nós precisamos dar
testemunho de crente. Nós precisamos, igreja do Senhor, dar testemunho de servo, de adorador, para a glória do nome do Senhor sobre as nossas vidas. Você crê? Você acredita que Deus pode te usar? Que Deus pode fazer? Que Deus pode transformar a tua vida e a tua alma no nome que está acima de todos os nomes? Se colocamos em pé, querido.